Saudações rubro-negras, está no ar a resenha com Baíço. E hoje vamos fazer aqui o pós-jogo de Flamengo 1, Goiás 0. Pô, vitória importantíssima do Flamengo, né? E como vocês sabem, eu sempre começo aqui trazendo a escalação do Flamengo. E eu sempre uso a arte do Clube de Regatas do Flamengo. E aí, vamos aí. O Flamengo jogou com Neneca, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas, William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Perdão, e aí, vocês gostaram dessa escalação? Deixe o seu comentário aqui no vídeo, é muito importante pra gente, tá? Eu gostei dessa escalação. O Paulo Souza, na verdade, ele antecipou uma situação que já poderia ocorrer no segundo tempo, né? Ele sabia que o Goiás era um time que vinha todo retrancado. Ele prova que ele estudou o Goiás e não tinha necessidade de nós jogarmos com dois homens na proteção do meio campo. Então ele deixou só o Ilharão ali. O Flamengo, na minha modesta opinião, fez um bom jogo. Tá? Não foi um jogo excelente, mas foi um bom jogo sim. O placar é um placar mentiroso. O Flamengo teve o domínio do jogo. Graças a Deus esse gol saiu rápido, que deu uma tranquilidade. E algumas pessoas estão querendo usar o fato do Flamengo ter morrido nos 25, 30 do segundo tempo, né? A gente sabe que a gente está com um time desgastado. E eu volto a convidar vocês para ver a live que a gente fez na segunda-feira passada, com Marcelo Lobac, Inácio Ferreira e Francisco Filho. Nós falamos, o Inácio, 2 anos de preparação física muito mal feita. E você não corrige isso com 4 meses e com essa maratona de jogos. Então o Flamengo está pagando um alto preço pela má preparação física que teve nos últimos anos. E sim, o Flamengo poderia ter matado o jogo, né? Não matou. Graças a Deus não fez falta. E eu gostaria de lembrar uma coisa, né? O Flamengo ele está a 5 pontos do líder Corinthians. 5 pontos esses que nós perdemos para Botafogo e Ceará. Sendo que o Botafogo a gente jogou melhor, tivemos 3 chances claras de gol. O melhor jogador daquele jogo foi o Gatito Fernandes. E lembrando, o Flamengo perdeu por conta de erro de arbitragem, que quem estava operando o VAR usou o frame errado, usou quando a bola já tinha saído do pé do Everton Ribeiro, e com isso sinalizou um impedimento equivocado do Gabigol pela falha do Neneca. 3 pontos aí. E o segundo foi o jogo do Ceará, né? Pênalti claro em cima do Gabigol, que o Luiz Flávio de Oliveira não marcou, o VAR não chamou para revisão, e depois o Neneca tomou aquele gol. São 5 pontos preciosos. Hoje, se não fosse esses 5 pontos que a gente perdeu por conta de falhas individuais e de arbitragem, hoje nós estaríamos empatados com o Corinthians na liderança do Brasileiro, né? Lembrando que, para quem critica o trabalho do Paulo Souza, sim, perdemos o Carioca, perdemos Supercopa que nós jogamos melhor com o Atlético, foi um empate e foi nos pênaltis que perdemos, mas perdemos, não vou, a gente não pode deixar de falar isso aqui, mas temos que lembrar também as coisas boas. Estamos com uma rodada de antecedência classificados e garantidos o primeiro lugar da Libertadores, algo que dificilmente acontecia. Tá? Já estamos classificados para as oitavas de final também da Copa do Brasil. Ah, mas foram 2 jogos fracos contra o Alto. Sim, mas foram 2 jogos que praticamente jogamos com a maioria dos reservas. Então temos que ponderar isso também. Tá? O Flamengo sim poderia ter matado o jogo, mas isso não é culpa do Paulo Souza. O time criou, se movimentou, mas não matou o jogo. O Goiás, a única chance real que ele teve foi num lance que, ao meu ver, se o VAR tivesse que atuar de forma correta, chamaria porque foi falta do Apodi em cima do Pablo.
Isso ficou muito claro ontem. Então, eu não posso considerar isso como uma chance clara, porque o VAR deveria chamar, né? Se fosse gol. Como não foi gol, ele não vai chamar. Então é um jogo controlado. Sim, teve essa falha do Flamengo e é uma falha que acontece. O Flamengo, no jogo passado, para quem a pessoa só lembra da polêmica da entrevista do Diego Alves, o Paulo Souza, mais uma vez, em um jogo que o Flamengo ganha, ele fala que falta eficácia. Nós ganhamos de 3-0 da Universidade Católica, mas poderíamos ter ganhado de 8. Perdemos 5 chances na cara do gol, tá? Então o Flamengo tem que melhorar isso. E isso não é algo que acontece só com o time do Paulo Souza. Isso aconteceu no final da era JJ. Sim, no final da era JJ a gente já estava perdendo muitos gols com o Domi, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho e agora com o Paulo Souza. Sim, eu sou pela continuidade de trabalho, sou contra o amadorismo de trocar. E lembro o seguinte, nós vimos hoje, né, uma declaração do Vitor Pereira, técnico do Corinthians, ele falando sobre o Roger, os motivos dele não escalar o Roger, porque falta força, mas falou que não é falta de empenho, mas ele não entrega aquilo que ele precisa. Imagina se fosse o Paulo Souza falando isso do Pedro, ou, por exemplo, do Diego Alves. O, o que faria o carnaval que faria, a guerra que faria em cima dele. Vamos ser inteligentes. Aqui no canal Bruno Baesso, a gente fala a verdade. A gente vai trazer a verdade, o que for melhor para o Flamengo. Não vou falar aqui o que a maioria quer ouvir. Não sou viúva do JJ, ele não quer o Flamengo, gente. Ele está usando o Flamengo para poder fechar com outro clube. Essa que é a verdade. E ele só não fechou com o Fenerbahçe ainda, porque ele está esperando para ver se vem um clube que tenha mais ambições que o Fenerbahçe. Porque senão ele vai fechar com ele mesmo. Tá? Ele está pensando no bem dele, não está pensando no bem do Flamengo. O que ele veio aqui, ele fez para tumultuar. Há quem vai falar que o Braz e o Spindle fizeram a mesma coisa. Mas eles foram lá atrás de técnico, entendeu? E o JJ já não estava bem no. Ele já não estava bem, tanto que ele foi demitido depois. E essa demissão não foi causada pelo Flamengo, e sim pelos problemas que ele tinha dentro com o elenco do Benfica. Não posso deixar de falar da entrevista. Para mim, aquilo ali foi uma desculpa esfarrapada. Fico muito bem com a fala do Paulo Souza, que ele fala que ele errou em deixar uma folha solta. Lembrando que ele, em nenhum momento da entrevista coletiva de terça-feira, ele falou que o Diego Alves se botou à disposição para jogar. A única palavra dele, ele botou à disposição para treinar. E falou que isso foi falado para o fisioterapeuta. Em nenhum momento falou para o Bruno Spindler. E sim, falou um pouquinho de falta de comunicação entre ele e o Spindle, entre o fisioterapeuta e o preparador físico dele. Sim, porque eles estavam ali para poder apagar o incêndio, né? Então, mas para mim não muda a minha opinião. Para mim, Diego Alves não deveria nem estar no Flamengo agora. Agradeço muito por tudo que ele prestou, assim como o Diego Ribas não tem que estar. Felipe Luiz também tá jogando bem, tá entregando mais que isso, mas também não é caso de renovar. Então, gente, é pegar no final do ano, se eles ficarem até o final do ano, agradecer, não renovar. E eu acho que se o Paulo Souza estiver lá, eu tenho praticamente certeza que isso não vai acontecer, que eles não vão ter o contrato renovado, tá? E gostaria de falar que um pouco, né, que eu vi muitas pessoas reclamando do Flamengo. Ah, ganhou do poderoso Goiás por 1-0. Só lembrar uma coisa: as grandes nações, o que precedeu a queda delas foi a soberba. E a torcida do Flamengo tem que tirar um pouquinho da soberba também. Nós temos que tirar a soberba. Vou me incluir, porque eu sou da torcida também.
Nós menosprezamos todo mundo. Para a gente, o único adversário que presta é o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Os outros nós menosprezamos. Esquecemos que o Goiás vem de 2 vitórias e, e também empatou contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Tirou 2 pontos de cada um deles. Isso todo mundo esquece. Nós pegamos, fizemos nosso papel sim e ganhamos. E eu acho que a vitória que vem um momento, perdão, importantíssimo. Nós descolamos lá, estamos a 5 pontos do líder, tem muito campeonato. Essa foi a 7ª rodada, ainda tem 31 rodadas. O Flamengo tem que fazer o papel dele, não pode perder pontos para adversários como Goiás. Tá? Não pode, com todo respeito, não pode perder ponto para o Ceará, como perdeu, e outros times. Tá? Mas eu acho que o campeonato não está perdido. Apesar que eu acho que o Flamengo não vai ter força para brigar em 3 frentes. Eu falo muito por conta da questão física, que sim é o calcanhar de Aquiles do Flamengo, e esse calendário que está muito enxuto, né? Final da Libertadores, que geralmente em novembro vai ser em outubro. Então vai ser complicado. Então vamos parar de menosprezar. A gente não ganhava da Universidade Católica no Chile, nunca tinha ganhado da Universidade Católica no Chile. Nós ganhamos. Mas não, as pessoas preferiram criticar. Nós, torcedores, não estamos saboreando as vitórias. Vamos deixar essa preferência. Pô, cada um pode ter sua preferência, mas vamos apoiar quem está lá. E outra coisa, mais uma vez, algumas pessoas foram vaiar o Hugo, né, o Neneca. O que ajuda você a vaiar um jogador durante a partida? Nunca vi um jogador jogar mais porque ele foi vaiado. Pelo contrário, o cara vai sentir. A vaia, ela não faz bem. E, na boa, quem está fazendo isso está jogando contra. Entendeu? Para mim, isso aí é de uma burrice tamanha. Não quero, pelo amor de Deus, cada um torce do jeito que quiser. Mas eu também tenho o direito de falar. Que para mim, isso é uma grande burrice. Tá? O Flamengo vai fechar agora o jogo dele, a participação dele, né? Na primeira fase da Libertadores, vai pegar o Sport Cristal terça-feira às 21h30 no Maracanã. Acredito numa vitória. Na minha opinião, era jogo para poupar. Esse negócio de que é importante ficar em primeiro, segundo geral. Primeiro, acho praticamente possível. E, cara, se ficar em segundo, ficar em terceiro, ficar em quarto, cara, a gente já está classificado em primeiro. Acho que dá para poupar assim. A gente deixa os caras no banco. Parece que vai ter a volta do Vitinho, que é importante, sim. Pô, tá fazendo muita falta. A gente está vendo que o Arrascaeta está ficando morto. E na minha modesta opinião, o substituto do Arrascaeta é o Vitinho. Então eu gostaria de pedir a você, que é a primeira vez que está inscrito aqui no canal, se você gostou, se inscreva aqui no canal Bruno Baesso, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. E como eu sempre faço, né, o próximo jogo eu deixo o meu palpite aqui e eu acredito numa vitória do Flamengo. Como eu sou supersticioso, eu sempre aposto nos 2-0. E como eu gosto de terminar aqui o meu vídeo ou as minhas lives, e a minha filha Alice sempre perde, saudações rubro-negras e beijo do gordo. Fui!